Antes de começarmos o vídeo de hoje, peço que você se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito e nos motiva a produzir mais vídeos como este. Mas primeiro, o que é o alcoolismo? A maioria das pessoas pode desfrutar de um copo de vinho ocasional em um jantar ou uma cervejinha com os amigos. Mas para outras pessoas, uma bebida torna-se duas bebidas, que se tornam quatro bebidas e elas são incapazes de parar de beber. Os alcoólatras, por outro lado, têm uma doença crônica. Eles são fisicamente dependentes do álcool. Eles sentem necessidade de beber, quase da mesma forma que a maioria das pessoas sente necessidade de comer. E uma vez que os alcoólatras começam a beber, eles são incapazes de parar. Eles desenvolvem uma tolerância ao álcool, exigindo cada vez mais bebidas para sentir os mesmos efeitos. Quando um alcoólatra tenta reduzir ou parar de beber, ele pode experimentar os sintomas de abstinência, sudorese, náusea, ansiedade e delirium tremens, que causam alucinações, tremores intensos, confusão. O alcoolismo afeta mais os homens do que as mulheres, cerca de 10% dos homens, em comparação com 3 a 5% das mulheres, tornam-se alcoólatras ao longo da vida. O alcoolismo é mais prevalente entre os mais jovens, 18 a 44 anos, do que entre os mais velhos. Como alguém se torna um alcoólatra? Porque algumas pessoas podem beber socialmente e não se tornarem dependentes, enquanto outras se tornam alcoólatras. A razão tem a ver com uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, psicológicos e sociais. Os genes podem ser um fator importante que desencadeia o desenvolvimento do alcoolismo. Pesquisas indicaram que filhos de alcoólatras têm 4 vezes mais chances de se tornarem alcoólatras, e embora essa estatística seja pelo menos em parte devido a fatores ambientais, os cientistas determinaram que existe uma ligação genética. Fisiologicamente, o álcool altera o equilíbrio de substâncias químicas no cérebro. Afeta diretamente o centro de recompensa do cérebro. O corpo eventualmente anseia pelo álcool para restaurar sentimentos prazerosos e evitar sentimentos negativos. Pessoas que sofrem de alto estresse ou problemas psicológicos, como baixa autoestima e depressão, correm maior risco de desenvolver alcoolismo. Fatores sociais como pressão dos amigos, publicidade e ambiente também desempenham um papel importante no desenvolvimento do alcoolismo. Os jovens muitas vezes começam a beber porque seus amigos estão fazendo isso. Anúncios de cerveja e bebidas alcoólicas na televisão tendem a retratar a bebida como um passatempo fascinante e excitante. Sinais de que alguém pode ser alcoólatra incluem: beber para esquecer seus problemas. É comum o alcoólatra recorrer ao álcool como solução imediata para todo e qualquer problema que acontece em sua vida, seja ele grande ou pequeno. Beber sozinho com frequência. Como a frequência de uso aumenta muito, o alcoólatra muitas vezes já não consegue a companhia dos amigos que estão acostumados a beber somente aos fins de semana, ou datas comemorativas, por exemplo. Mentir sobre seus hábitos de bebida. Esse comportamento muitas vezes acontece até mesmo de forma inconsciente, na esperança do alcoólatra defender a própria doença para que não seja obrigado a parar ou diminuir o consumo. Perder o interesse pela comida. É frequente em alcoólatras pesados o relato de passar horas em um local bebendo sem parar e não comer nada às vezes durante um dia inteiro. Sentir-se infeliz ou irritado quando não está bebendo. O álcool altera o mecanismo de recompensa do cérebro, causando um desequilíbrio químico. O alcoólatra só restabelece o humor quando está consumindo álcool. Perder memórias de certos eventos. Álcool e o cérebro. O álcool afeta a química do cérebro alterando os níveis de neurotransmissores. Os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem os sinais por todo o corpo e controlam os processos de pensamento, comportamento e emoção. Os neurotransmissores podem ser excitatórios, o que significa que estimulam a atividade elétrica do cérebro, ou inibitórios, o que significa que diminuem a atividade elétrica do cérebro. O álcool afeta as diferentes regiões do cérebro de diferentes maneiras. Córtex cerebral. Nesta região, onde o processamento do pensamento e a consciência estão centrados, o álcool deprime os centros inibitórios comportamentais,
tornando a pessoa menos inibida, retarda o processamento de informações dos olhos, ouvidos, boca e outros sentidos, e inibe os processos de pensamento, tornando difícil pensar com clareza. Cerebelo: o álcool afeta esse centro de movimento e equilíbrio, resultando no andar cambaleante e desequilibrado que associamos ao chamado hipotálamo e hipófise. O hipotálamo e a hipófise coordenam as funções cerebrais automáticas e a liberação de hormônios. O álcool deprime os centros nervosos no hipotálamo que controlam a excitação e o desempenho sexual. Embora o desejo sexual possa aumentar, o desempenho sexual diminui. Medula: esta área do cérebro lida com funções automáticas como respiração, consciência e temperatura corporal. Ao agir na medula, o álcool induz a sonolência. Também pode retardar a respiração e diminuir a temperatura corporal, o que pode ser fatal. A curto prazo, o álcool pode causar apagões, lapsos de memória de curto prazo nos quais as pessoas esquecem o que ocorreu durante períodos inteiros de tempo. Os efeitos a longo prazo no cérebro podem ser ainda mais prejudiciais. O consumo prolongado de álcool pode causar danos permanentes, fazendo com que o cérebro encolha e levando a deficiências nas fibras que transportam informações entre as células cerebrais. Muitos alcoólatras desenvolvem uma condição chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é causada por uma deficiência de tiamina, um tipo de vitamina B. Essa deficiência ocorre porque o álcool interfere na maneira como o corpo absorve as vitaminas do complexo B. Pessoas com síndrome de Wernicke-Korsakoff experimentam confusão mental e falta de coordenação, e também podem ter problemas de memória e aprendizado. O corpo responde à introdução contínua de álcool, passando a depender dele. Essa dependência causa mudanças debilitantes a longo prazo na química do cérebro. O cérebro acomoda a presença regular de álcool alterando a produção de neurotransmissores. Quando a pessoa parou ou reduz drasticamente sua bebida, dentro de 24 a 72 horas o cérebro entra no que é conhecido como abstinência, enquanto tenta reajustar sua química. Beber quantidades excessivas de álcool pode prejudicar seriamente sua saúde, prejudicando o fígado, os rins, o coração, o cérebro e o sistema nervoso central. Se você luta contra o alcoolismo ou conhece alguém que esteja passando por essa difícil situação, aqui abaixo tem um link para um dos melhores programas de recuperação para dependentes químicos do Brasil. Espero que esta ajuda especializada possa ajudar. Um abraço e obrigado pelo seu tempo.